Está começando agora o quadro Pergunte ao Especialista. E quem vai responder as dúvidas do nosso público sobre ortodontia é ele, o pós-graduado em ortodontia, Dr. Sérgio Yuji Nakaoka, retornando ao nosso programa. Seja bem-vindo novamente, doutor. Tudo bem, Mariana? Tudo ótimo. Está preparado para responder as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá. Bom, antes de abrir esse espaço, eu quero lhe perguntar quando é o momento certo de buscar um especialista em ortodontia? Bem, no caso de uma criança, o momento ideal seria em torno dos 4 a 5 anos, aproximadamente. Quando a criança já tem um grau de compreensão, quando ele já está com a dentição de leite completa. Então esse é o momento dos pais já pensarem em buscar um especialista para saber se em relação ao desenvolvimento dos dentes está tudo bem, se em relação ao crescimento dos ossos da face também ele está tendo um desenvolvimento normal. E além disso, é uma oportunidade também para o próprio ortodontista, ele está indicando às vezes a criança para que ele faça avaliação também com outros profissionais, por exemplo, uma fonoaudióloga, para se avaliar a parte da fala, a parte da deglutição e também a parte respiratória, que juntamente com um médico que seria um otorrinolaringologista. Agora, no caso de um adulto, todo adulto ele pode se submeter a um tratamento ortodôntico, não há um limite de idade. Então, assim, um adulto, a qualquer momento que ele se achar desconfortável em relação aos seus dentes, ele poderia estar buscando a orientação, o auxílio de um ortodontista. Agora sim, vamos à primeira pergunta. Os dentes ficam estáveis por toda a vida depois do tratamento ortodôntico? A estabilidade do caso ele depende de um bom diagnóstico, um bom planejamento e principalmente de um tratamento adequadamente finalizado. O que acontece na prática é que muitos pacientes eles acabam desistindo do tratamento quando eles veem que os dentes estão alinhados. Só que alinhar somente os dentes não quer dizer que o tratamento ele foi finalizado. Mas a gente, em todo tratamento a gente tem uma certeza, que independente do tratamento ele ser bem finalizado ou não, todo tratamento ele tende a recidivar um pouco. O que seria recidivar? Recidivar seria voltar um pouquinho. Então, todo tratamento, mesmo onde os dentes estão tortos, eles vão voltar a entortar um pouco. Não no mesmo grau que era, mas ele tende a voltar um pouquinho. Doutor, quanto tempo leva em média um tratamento ortodôntico? Bem, um tratamento em média, ele leva em torno de 18 a 36 meses. É claro que a gente precisa levar em consideração alguns fatores. Quais? Por exemplo, a complexidade do caso. Quanto mais é complexo, mais difícil é o caso, com certeza a gente vai ter um tempo maior, um tempo maior de tratamento. Um outro fator a se considerar é a idade do paciente. Então, assim, numa criança, por exemplo, a criança ele responde muito melhor ao tratamento ortodôntico do que um adulto. Um outro fator a considerar seria a resposta biológica que cada indivíduo possui. Então, tem pessoas que um tratamento ele vai andar numa velocidade maior e tem pessoas que a gente sabe que o tratamento vai ser um pouco mais lento. E como último fator, que eu acho que é o fator principal, seria a colaboração do paciente. Então, assim, a gente vê que o tratamento ortodôntico é um tratamento longo, então ao longo do tempo ele se torna um pouco cansativo. Então o que acontece? Alguns pacientes eles começam às vezes a desanimar com o tratamento, aí a gente pede para fazer alguns procedimentos que realmente depende do paciente e ele acaba não executando de uma maneira como deveria ser feito. Então isso acaba contribuindo também na lentidão do tratamento. Ok, dado o recado, a contribuição do paciente é fundamental. Temos mais uma pergunta. O que acontece se os problemas ortodônticos não forem tratados? Quando o tratamento ortodôntico não é diagnosticado e não é tratado, eles podem levar a algumas consequências. Por exemplo, no caso de um dente ser torto, é muito mais difícil conseguirmos uma higienização adequada. E como consequência, acontece o quê? O surgimento aumenta-se a chance de se desenvolver cáries e doenças gengivais.
Um outro fator a se considerar é que os dentes mal posicionados às vezes levam a uma dificuldade na mastigação. Então a pessoa às vezes tem um cansaço maior na hora de se alimentar. E um outro fator a considerar seria a parte da autoestima. Então, pacientes que têm dentes tortos às vezes tendem a sorrir menos, né? E muitas vezes ele pode até ter um problema, às vezes, no seu convívio social. Doutor Sérgio, eu tenho 30 anos e problemas ortodônticos os quais não foram resolvidos durante a minha adolescência. Atualmente, se eu procurar um especialista, eu consigo um tratamento eficaz de modo que meus dentes fiquem alinhados? Na verdade, assim, o adulto ele pode buscar um tratamento ortodôntico a qualquer tempo, né? Então a gente precisa desmistificar algumas coisas. O tratamento ortodôntico ele não funciona somente na criança. O adulto também pode ser tratado, a criança, o idoso também pode ser tratado. Então, por exemplo, no meu consultório, a grande faixa etária de pacientes que nós tratamos se concentra nessa faixa de 20 a 40 anos, né? E temos também pacientes com até 80 anos que fazem tratamento ortodôntico. Doutor, é caro colocar um aparelho ortodôntico? Quando a gente fala de tratamento ortodôntico, eu vou falar que tratamento ortodôntico existe para todos os gostos e todos os bolsos. Por exemplo, se a gente pode, por exemplo, fazer uma viagem, a gente pode pegar um carro popular ou a gente pode escolher ir com uma Ferrari. Ambos vão levar a gente ao mesmo destino, porém um vai ser mais rápido e de uma maneira mais confortável do que o outro. Então, assim, o quanto que você vai ter que investir num tratamento ortodôntico vai depender muito da capacitação do profissional que vai te atender. Vamos para a próxima pergunta. Doutor, é um tratamento dolorido? Bom, o tratamento ortodôntico hoje, a gente não pode falar que é um tratamento dolorido, né? A dor hoje é algo bastante suportável, porque hoje a ortodontia ele emprega fios, né, fios de alta tecnologia, que são fios de titânio. O titânio ele é um metal que ele tem a capacidade de gerar forças leves e constantes. E como a força é leve, então o paciente ele tende a sentir pouca dor. Então a dor, vou falar que hoje a dor tem que ser algo extremamente suportável e tolerável pelo paciente. Doutor, qual é o conselho que você pode deixar para os nossos telespectadores quanto à melhor fase para se iniciar um tratamento ortodôntico? Dependendo da complexidade do caso, e desde que o paciente ele se propõe a colaborar, digamos assim, o tratamento ele pode ser iniciado quando o paciente estiver por volta dos seus 4 ou 5 anos de idade. Nessa idade já pode-se pensar num possível tratamento ortodôntico. Vamos falar qual que seria o momento ideal, né? Um momento que a gente não pode perder, vamos falar assim, do ponto de vista ortodôntico. Seria uma fase que a gente chama de surto de crescimento puberal, ou fase do estirão. O que seria essa fase? Seria a fase onde a criança está iniciando, ele está começando a entrar na fase da puberdade. A menina seria por volta dos 10 a 12 anos e o menino por volta dos 12 a 15 anos, mais ou menos. Por que essa fase é tão importante? Porque nessa fase nós utilizamos o crescimento da criança ao favor do tratamento. Então todo tratamento ortodôntico executado nessa fase, ele tende a responder muito melhor. Doutor, muito obrigada pela sua participação.